Caroline, não vá para a luz, Caroline. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Charlie Grant, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui onde a gente fala de terror, de ficção científica, de mistério, tudo que é pulp, insólito, fantástico e maravilhoso. Do clássico ao contemporâneo. Se você for novo por aqui, considere se inscrever e fazer parte dessa bela comunidade de amigos. Se você for de casa, já sabe, vai deixando seu like, que me ajuda muito a fazer com que esse vídeo chegue até mais pessoas. É assim que o YouTube entende que vocês gostam disso aqui e que ele precisa entregar pra mais pessoas. Se você compartilhar, é melhor ainda. Não esqueça de me seguir nas redes sociais. O username aqui, Charlie Erro, em todas as redes, também é o nome do canal. E vamos direto falar de Poltergeist. Poltergeist, o Fenômeno, é um filme de 1882, dirigido por Tobe Hooper, de um massacre da Serra Elétrica, e produzido e roteirizado por Steven Spielberg, de todos os filmes do mundo. A história acompanha a família Freeling depois que sua filha caçula, a Caroline, é abduzida por alguma coisa sobrenatural que ronda a casa da família. Unindo forças com cientistas da parapsicologia, eles precisam descobrir o que diabos está acontecendo na casa e como trazer Caroline de volta sã e salva. Eu até pensei em trazer pra vocês uma review do filme, destrinchando cena por cena, mas eu precisaria de muito tempo no roteiro e na edição, coisa que eu não ando tendo, então vamos direto para alguns comentários breves sobre o filme e depois sobre o livro. Spoiler, spoiler, spoiler. Olha o spoiler, spoiler, spoiler. Olha o spoiler. Me agrada muito toda a atmosfera sombria e macabra que tem na casa. Mas é de uma maneira que parece uma coisa corriqueira, sabe? Tá acontecendo tantas coisas com aquela família que parece que é uma assombração do dia a dia. Porque não adianta eles ficarem se estressando por cada copo que estoura, por, cada móvel que se mexe sozinho, senão eles vão ficar malucos. Então acaba sendo uma coisa meio cotidiana o que tá acontecendo com eles, e eu acho que isso tem algo muito assustador nisso, em normalizar essas coisas paranormais acontecendo. Até porque a prioridade total é encontrar a Caroline. O resto é só um detalhe, sabe? Então assim, as coisas que vão acontecendo de paranormal em torno, às vezes você nem percebe se você não ficar reparando muito bem, tiver muito atento nos pequenos detalhes de algumas coisas se mexendo sozinho e tal. Toda a coisa do maravilhamento me faz pensar muito mais no Spielberg nesse aspecto. Mesmo com todas as coisas bizarras acontecendo, parece que tem um encantamento ali, sabe? Como se tudo fosse algo muito especial, tanto que nas primeiras perturbações, a mãe parece muito fascinada, sabe? Ali quando o móvel se mexe sozinho e as coisas bizarras vão acontecendo na cozinha. Como se algo muito especial tivesse acontecendo. Existe essa curiosidade muito infantil, acho que reflete muito uma criança. Apesar da gente não passar muito tempo com a Caroline, já que ela é abduzida, Ali nas primeiras meia hora, talvez. E a gente passa pouco tempo também com o Robbie, que é o irmão dela, o irmão do meio. Porque ele vai ficar na casa da avó junto com o cachorro. Mas tem essa coisa como se fosse uma criança contando a história, ou se fosse uma história contada pra criança. Eu senti esse encantamento infantil, sabe? Existe toda uma questão ali que virou meio que uma falsa memória coletiva, que é de que se o cemitério que aparece no filme é um cemitério indígena ou não. No livro que eu li antes de rever o filme, que eu tinha visto há muito tempo, eu li o livro antes, a novelização, isso fica meio subentendido, você pode entender ou não, eles discutem, mas aí meio que se contradiz. Mas no filme, o chefe do pai, ele fala que não não tinha nenhuma tribo ali, então não precisava se preocupar. Então isso fica meio conflituoso se é ou não. Eu acho que assim, já adianto que a novelização foi feita em cima do roteiro do filme. Dizem até que era enquanto o filme ainda estava sendo gravado. Então ele não tem as modificações que são feitas no roteiro, durante a gravação. E aí a gente não sabe bem se isso é exatamente o que estava no roteiro original lá. E eu que não vou ler o roteiro para descobrir isso. E eu falei disso porque eu acho que é interessante o filme começar tocando o hino nacional americano. Então antes de qualquer personagem ser apresentado, da casa, qualquer coisa, tá tocando o hino nacional americano. E eu acho que isso é interessante, que me fez pensar. Nos Estados Unidos é assim, É como se fosse aquele condomínio de classe média, com comercial de margarina, mas na verdade não passa de um grande cemitério. O que não falta naquele país abandonado por Deus é esqueleto escondido por aí. Outro detalhe também da família parecer de um comercial de margarina é que assim, eles são uma família super nuclear, branca, tradicional, classe média, papai, mamãe, 3 filhos, um cachorro e tudo mais. Mas na primeira cena com os pais, que a gente vê mesmo os pais, eles estão fumando um baseado enquanto os filhos estão dormindo. Então assim, é pra mostrar que eles são, diferentões,
que eles são muito uma mente mais jovem ali, que o filme se passa nos anos 80, né? Ele foi gravado nos anos 80, mas tem essa coisa dos anos 60, dos anos 70. E aí eu fiquei me pensando em duas coisas. Se isso foi colocado exatamente pra gente ver, olha, eles são diferentes das outras famílias, eles não são como todas as famílias nucleares. Ou se é colocado assim, olha, eles quebraram essa regra de família, então eles precisam ser castigados por isso. Eu acho que você pode entender do jeito que você quiser, mas pra mim fica sendo mais a primeira, pra mostrar que eles são diferentes e por isso a gente tem que torcer por eles. Vamos falar do elefante na sala? Quem foi que dirigiu esse filme? Foi o Tobe Hooper ou foi Steven Spielberg? Veja bem, eu sei que tem muitas fofoquinhas e argumentos pros dois lados, mas tem uma coisa que me pega muito, que é dizer que esse filme não tem nada de Tobe Hooper, que eu já ouvi gente dizendo isso. Dizer que esse filme não tem nada do Tobe Hooper é não conhecer o cinema do Tobe Hooper, sabe? Existe todo aquele encantamento que eu falei, que é uma coisa muito Spielberg, mas existe uma coisa bizarra nesse filme, uma aura bizarra. E essa bizarrice, o assustador, ela vem do Tobe Hooper, sabe? Tem até um gore ali que é meio mascarado, porque o filme tem que ser, né, pra criança e tudo mais. Mas essa aura sinistra que tem na casa, isso é 100% Tobe Hooper. Tem uma sujeira ali, um encardido que não é do Spielberg, mas não é mesmo. E sabe por que esse filme soa tanto como um filme do Steven Spielberg? Porque ele foi um produtor muito ativo. Ele tava lá no set durante a gravação, ele opinou muito sim, mas principalmente porque ele tava na pós-produção. O Tobe Hooper fez o corte inicial, né, fez a montagem inicial do filme, mas depois o Steven Spielberg assumiu com os efeitos especiais e a montagem final. Então a equipe dos efeitos especiais é do Spielberg. O montador é o montador do Spielberg. Então assim, ele foi polido pra parecer um filme do Spielberg mesmo. Mas a base ali, o grosso, é do Tobe Hooper e eu não admito que digam o contrário. Esse filme é fantástico e marcou várias gerações por ter sido o primeiro filme de terror de muita gente. E revendo ele agora, em 2024, eu acho que ele ainda funciona como funcionou com muitas pessoas e com todo mundo nos anos 80. É lógico que tem alguns efeitos especiais que ficam, né, mais esquisitos com o tempo. Tem uma cena específica que parece um bonecão bizarro. Mas acontece, é normal, né? Foi feito nos anos 80. O tempo passou, quase 40 anos. Mas o terror dele continua, o assustador continua. E os personagens carismáticos e a história é super legal, isso se mantém. E isso pra mim basta. É um grandíssimo filme. Agora vamos falar um pouquinho sobre o livro. A novelização de Poltergeist foi escrita pelo James Caan também em 1982. E ele é mais conhecido por ter roteirizado a novelização de O Retorno do Jedi. Então, assim, foi um ano depois isso e acabou deixando ele mais famoso por isso do que por roteirizar Poltergeist. Pra nós que somos nerdolas, ele também escreveu alguns episódios de Star Trek A Nova Geração. Como eu já disse antes, ele foi escrito durante a gravação do filme, então ele foi todo baseado no roteiro. Ele não tem as mudanças, como eu disse, ele não tem as mudanças que acontecem no roteiro durante a gravação, ele não é o roteiro final. Então, assim, ele vai diferir de algumas coisas do filme, mas o mais legal dele é tudo que ele expande na mitologia dessa história. No filme tem toda a coisa da besta, né, que é esse espírito que assombra a casa e tudo mais. Também tá aqui, né, esse é o grande vilão da história, mas ele também coloca essas espécies de entidades, uns espíritos da natureza ali no meio, que ficam, né, passeando lá pelo mundo dos espíritos e tem algum tipo de contato com a Caroline, tanto que ela até sonha com eles antes da história toda do terror começar a acontecer de verdade. Tem uma cena super maluca, super viajada, com os espíritos dançando, eles atravessam o plano e dançam na sala dos Freeling enquanto eles estão assistindo, e aí tem o bicho árvore, e o bicho fogo, e o bicho sombra. Uma viagem, assim. O livro também dá um destaque para aquela fantasma que aparece no topo da escada, numa cena lá que eles estão na sala assistindo a coisa acontecer. E essa é a dama que espera, a senhora que espera. E aí eles dão uma historinha a mais pra ela e ela meio que ajuda a Caroline no outro plano também. Mas a maior mudança pra mim mesmo tá no aumento, né, no foco maior pros parapsicologistas e principalmente pra médium. Aqui no livro, o jeito que eles encontram a família Freeling é bem diferente. A médium tá participando de um experimento com eles, um experimento super maluco, e ela acaba chegando até a casa dos Freeling, e aí começa esse contato pra eles começarem a ajudar os Freeling. E eu vou falar pra vocês, as cenas com a médium são muito boas, principalmente as cenas dela no hospital. Ela é uma personagem muito legal, muito carismática, e ela acrescenta muito a história. E tem umas cenas dela viajando pelo mundo dos espíritos, e ela tem um confronto muito foda com a besta, eles se enfrentam e muda de forma uma coisa a outra, é muito legal. E é através dela que a gente explora muito mais essa mitologia, né, dos fantasmas, do mundo dos espíritos, da história em si, porque aqui no livro eles têm muito mais espaço, muito mais tempo pra explorar isso. E assim, eu achei uma grande viagem, o Spielberg tava fumado quando ele escreveu com a galera dele lá o roteiro do filme, e esse cara aqui tava só a Lucy in the Sky with Diamonds, ele tava viajando.
essa coisa das entidades e as coisas mudando de forma e não sei o que lá. É muito viajado. Ler isso aqui bêbado, fumado, deve ser uma outra experiência. E não tem essa viagem toda, essa onda, essa brisa só nessa coisa das entidades, na mitologia. Na escrita dele também tem isso, sabe? É muito sinestésico, talvez esteja usando a palavra errada, mas você sente várias sensações, vários sentidos seus são aguçados. Então assim, e ele explica muito isso, então você escuta um toque, você sente o cheiro de um barulho. Tem umas coisas assim, sabe? Ele descreve as coisas assim. Então chega a ser até meio poético, é bem lírico a coisa ali. Então assim, isso pode não funcionar com muitas pessoas, pode até irritar. Tem gente que não gosta muito dessa prosa mais poética, mas funcionou comigo. O livro acrescenta cenas muito assustadoras, umas cenas mais estendidas, assim, de coisas que acabam ficando meio cortadas e meio subentendidas no filme. Tem umas descrições aqui que são super sinistras. Mas assim, essa coisa, essa viagem toda acaba tirando um pouco do horror que tem no filme, né? Dessa coisa mais assustadora. E eu até falei nas redes sociais que eu não senti medo enquanto eu lia. Mas eu fiquei muito impressionada, sabe? Eu fui impressionável. Então eu tava tomando banho, tava com medo de ver um espírito no espelho. Tava com medo de olhar pra um lugar e ver alguma coisa. Eu fiquei com esse tipo de medo. E eu acho que isso é muito bacana do terror. Isso faz parte do terror também. Isso faz... O que faz o livro ser um terror. Eu não gosto de fazer aquele tipo de comparativo, né? O que é melhor, o filme ou o livro, porque eu acho que são mídias diferentes, são formatos diferentes e tudo mais. Cabe dizer se eu gostei de um, se eu não gostei do outro. Eu gostei dos dois. Eu acho que... Pra dizer assim, eu acho que o filme foi feito com muito esmero, com muito carinho. E o livro parece ser mais uma coisa mais comercial, sabe? Só pra vender ele na onda de que, né, tava na moda fazer novelização de tudo que saía, todo blockbuster no cinema. Então não é ruim, isso aqui tá longe de ser ruim. Eu dei uma nota 4, inclusive. Pro filme Poltergeist eu dou um 4,5, favoritado, mas assim... Não gosto muito de dar nota, acho esquisito, mas eu sei que as pessoas gostam. Isso aqui eu dei um 4. Mas eu gosto mais do filme. Talvez por ter visto o primeiro, né, e tem um carinho todo pelo Tobe Hooper e pelo Spielberg, mas o livro é bem legal também. Então eu preciso terminar esse vídeo logo, porque sou eu que vou editar depois, tá com 18 minutos aqui o bruto, e vai ter muitas imagens e inserções, eu espero que eu tenha coragem de fazer isso, então vamos andar com isso. Se você gosta do filme do Tobe Hooper, um filme do Tobe Hooper, você diz aqui nos comentários, né, se você passou pela experiência de ver quando era criança, esse terror para criança. Se você já leu a novelização, que essa aqui, né, eu até esqueci de falar, mas essa edição aqui é publicada pela Dark Side, foi publicada em 2022, 2021, tem tradução do Eduardo Alves. E é uma edição bem legal, tem um pós-fácil aqui com o César Bravo falando, né, da relação dele com o terror e com a obra, e é bem divertido, bem interessante. Se você quiser comprar o livro, vou deixar aqui na descrição. Por favor, assista o filme se você nunca assistiu, é muito legal mesmo. Mesmo se você for um adulto, uma kakura, pode assistir que funciona pra todo mundo. Então me deixa aqui nos comentários. Eu não gosto de falar qual que é melhor ou pior, mas você pode deixar aqui nos comentários porque você é uma pessoa livre. Você é um cidadão brasileiro, você pode fazer o que você quiser dentro da lei. Por favor, deixe seu like, né? Como eu já disse, faz com que o vídeo chegue mais longe. Pra eu saber se vocês gostaram desse formato novo, né? Que eu falei um pouco mais do filme. Tô inserindo mais imagens se tudo der certo e tudo mais. Então é isso, pessoal. Até a próxima leitura. Beijos!